quem tinha de ficar rico já ficou? Ou ainda há espaço para sonhar na internet, né? Ok, eu olho sempre para todas as trends, a trend das criptomoedas, a trend disto, daquilo, como três partes. O que você acha da IA referente a a questão digital de forma geral? Eu acho que a forma como a IA afetou o digital é que tornou mais importante que nunca. Qual é que é a parte que muitas pessoas falham na lei da atração? É a parte do acreditar. Olá, seja bem-vindo à Hora do Pod, o podcast para toda hora. Aqui é o Jean, Sou o Rudolf. Guilherme na mesa. Tudo bem, pessoal? E aí, pessoal, antes do Guilherme apresentar com quem que a gente vai fazer o nosso bate-papo de hoje, pessoal, inscrevam-se, curtam e compartilhem. É muito importante para a gente trazer mais pessoas como... Bom, hoje estamos com Adolfo Pereira, que se dedica a ensinar pessoas a viralizar nas redes sociais e construir uma fonte de rendimento a partir dessa viralização. Bom, Adolfo é responsável por contas que totalizam cerca de 5 milhões de seguidores em diversas redes sociais e construiu uma empresa digital do zero que rende até 2 milhões de reais por ano sem pagar por divulgação via anúncios. Uma das suas muitas conquistas é o canal do YouTube, pelo qual ele recebe sua placa de 1 milhão de inscritos e hoje possui 1 milhão e 300 mil seguidores. Agora, por fim, Adolfo é nascido em Portugal, mas hoje ele mora aqui na América do Sul e vem nos prestigiar com uma excelente conversa, então bora pro papo. Seja bem-vindo, viu, Adolfo? Muito obrigado por me receberem. Antes da gente começar o nosso bate-papo, a Sim. gente faz sempre a nossa autodescrição, Sim. ok? Pessoal, eu sou o Jean, eu sou careca com um topetezinho, sou branco de olhos verdes, estou com uma camisa preta e com um relógio no pulso esquerdo com uma pulseira branca. Perfeito, eu sou o Rudolf. Tenho olhos azuis, cabelo castanho. Estou usando uma camiseta verde. Tô com um relógio também no pulso esquerdo e uso duas pulseirinhas, uma marrom e uma preta, que eu gosto bastante. Adolfo Pereira, cabelo castanho, tudo castanho, olhos castanhos, pele mais ou menos morena e camisa azul escura. Isso aí, Tá certo. perfeito. Muito bom, Adolfo. A gente está muito feliz com a sua presença, né? Sim. E até para o nosso público te conhecer um pouco melhor e até entrando na temática, né, do nosso assunto, eu queria saber assim, como começou a sua jornada no digital? Sim, foi quando eu estava a começar a faculdade, porque eu quis arranjar uma fonte de rendimento, não quis estar dependente dos meus pais quando estava na faculdade e eu estava num curso bem exigente, eu estudei arquitetura e não dava muito tempo para estar na faculdade e depois ir para um trabalho que eu tinha que estar presencial no trabalho. Isso lá em Portugal. Lá em Portugal. E não tinha tempo para isso, então eu vi-me obrigado a arranjar uma fonte de rendimento online e para não ter que estar obrigado a ir presencialmente para um lugar. Então eu peguei e fiz uma lista das coisas que eu sabia fazer que podia usar para realmente vender online. E como eu estudava arquitetura, nós aprendíamos softwares de design gráfico. Então eu sabia sobre isso e eu, olha, há demanda de pessoas a pedir design gráfico online. Então fui a grupos de Facebook. Uma pessoa precisava de um logótipo, eu fazia um logótipo. Uma pessoa precisava de uma capa para o YouTube, eu fazia isso. Comecei assim, no simples. E depois de alguns meses eu comecei a entender. Não, isto realmente aqui tem potencial, porque eu podia estar em Portugal, que tem um custo de vida relativamente barato comparado com os Estados Unidos, onde tem um poder de compra muito maior, e podia estar a vender para um país com um poder de pagamento muito maior do que o meu país. E eu apercebi-me disso e eu realmente comecei a gostar cada vez mais daquilo. Eu lembro perfeitamente quando recebi o meu primeiro pagamento online. Sim, enquanto que agora é uma coisa normalizada, na altura quando eu estava na faculdade, que foi 2016, 17, aquilo foi assim, parece magia. Eu nunca conheci esta pessoa e a pessoa está-me a fazer um pagamento mandou online. dinheiro, É né? assim um sentimento que acho que todas as pessoas que trabalham no digital nunca se esquecem, do primeiro pagamento online de uma pessoa que eles nunca viram pessoalmente na vida. E então eu comecei a gostar cada vez mais daquilo, até que chegou um momento que eu estava a dedicar mais tempo àquilo que à própria faculdade. E foi isso, foi progredindo. E quando eu acabei a faculdade, assim, eu lembro-me que eu estava a falar com os meus amigos, a perguntar se eu ia seguir e assim, e a profissão de arquitetura.
E eu estava a dizer-lhes, pá, eu acho que não, que aquilo do design gráfico está a correr bem. Eles perguntaram-me quanto é que eu estava a fazer por mês e assim, e eu disse, e eles disseram-me, tu estás a fazer mais que os nossos professores, tu vais seguir esta carreira para quê? Não, dedica-te a isso. E então foi isso, eu continuei a dedicar-me na altura a isso, ao design gráfico, como freelancer inicialmente. Depois, ao final de algum tempo, fui formado numa equipa, contratei a primeira pessoa, a segunda. E assim foi. Minha primeira experiência com o digital, que na altura eu vendi a empresa em 2020. E foi esse assim o meu primeiro negócio Legal. no digital. Mas você começou mesmo em Portugal, começou a focar mais em clientes A nos Estados gringos. Unidos. Porquê? Porque eu ia a grupos de Facebook portugueses, grupos de Facebook brasileiros, americanos, e eu reparava que eu tentava vender um logótipo para um brasileiro e dizia que era R$ 200 e eles ficavam chocados. R$ 200 por um logótipo? Tentava vender a um português e eles custava-lhes a pagar, mas pagavam. E eu dizia que era R$ 200 a um americano e eles diziam, como é que você faz um preço assim tão barato? E era exatamente o mesmo preço, mas a atitude do cliente era muito diferente dependendo do país. E eu, quando me apercebi disso nos primeiros meses, eu foquei-me só no mercado americano. Então saí dos grupos de Facebook portugueses, brasileiros, fiquei só nos grupos Facebook americanos na altura. E quando eu comecei a postar os meus trabalhos nas redes sociais, postava sempre em inglês, com a descrição em inglês, tudo o que eu fazia era em inglês nas redes sociais para realmente atrair essa audiência, não só dos Estados Unidos, mas também Reino Unido, Canadá, Austrália, todos esses países que falam inglês realmente têm um poder de compra assim muito acima, tanto do Brasil como de Portugal. Legal, bacana. Mas, pode falar. Não, falei. Não, mas isso tudo, a princípio, foi atrás das câmeras, vamos dizer assim, né? Isso, Era só na parte de design. isso. E daí, quando você começou a aparecer? Eu aí, em 2016, eu comecei assim a fazer uns vídeos para o YouTube, a explicar um pouco como é que eu fazia dinheiro online e assim. Mas na altura, eu estava numa altura da minha vida que eu, assim, não tinha dinheiro e isso aí não me estava a trazer um retorno, então eu dediquei-me ao que me trazia o retorno na altura, que era o design gráfico. E em 2020 é que eu transicionei para o meu segundo negócio e nesse sim já requeria uma marca pessoal. Que, E 2020 foi quando começou o Covid. pandemia, né? Quando Exatamente. começou o Covid. Exatamente. E foi nessa época que você Foi fez a nessa, transição. foi nessa mesma época, assim, eu vendi a empresa de design gráfico, eu senti, já na altura que estava a haver uma emergência da inteligência artificial e que o design gráfico ia descer uns anos depois, e eu aí, esse e outros motivos, foram vários motivos, mas entre outros motivos eu comecei então a criar a minha marca pessoal, que a marca pessoal é algo que a inteligência artificial nunca vai tirar, certo? Boa. E eu comecei-me a criar a minha marca pessoal e mais uma vez eu fiz o que eu era um expert. Eu fiz uma lista do que é que eu era bom e realmente eu era bom em perca de peso, fitness na altura. E comecei a criar conteúdo sobre isso, criar uma marca pessoal sobre isso. E criei um negócio então à volta disso, à volta de emagrecimento, perca de peso. E assim foi esse uma minha segunda experiência com o digital, pronto, que eu comecei em 2020. E aí sim foi quando eu comecei a entender mais a fundo sobre redes sociais, sobre viralizar. 2021 foi quando eu comecei a ter os meus primeiros vídeos com mais de 1 milhão de visualizações, 2 milhões. E foi aí que eu comecei a jornada da minha marca pessoal. Pô, legal. Tudo isso pro mercado americano. Exatamente. Tudo isso conteúdo em inglês, porque eu tinha aprendido a lição na altura com o design gráfico, então apliquei essa mesma lição que eu tinha aprendido neste mercado do fitness, que foi o meu segundo negócio, e foi isso, sim. E aí, como você conseguiu, ou não é conseguiu, como você migrou pro Brasil, então? Sim, então, eu em 2020 eu comecei assim uma jornada de viajar o mundo, porque eu senti, opá, se não é agora que eu terminei a faculdade, vai ser quando? Então eu terminei a faculdade e eu sempre tive o sonho de viajar pelo mundo, então morei em vários países pelo mundo, porque eu sempre tive a ideia de que eu não queria passar 12 meses por ano na Europa. Eu sempre soube isso. A Europa é muito bonita, assim, 6 meses por ano, 5, 6 meses por ano, mas assim, aqui os brasileiros não sabem o que é inverno a sério. Quem está na Europa é que sabe o que é um inverno rigoroso a sério. E assim, eu não queria estar a passar aquilo
eu a trabalhar no digital, a trabalhar para outros países e estar no local sem ter necessidade, não se justificava. Então, em 2020, mesmo antes da quarentena, eu pensei, opá, olha, os meus amigos também estavam como eu no digital, então olha, vamos começar aqui a experimentar uns países diferentes. Então comecei a viajar pelo mundo e viajei por vários países, já morei em 12 países e realmente quando eu vim para aqui, para a América do Sul, opá, depois de estar em Dubai, depois de estar nos Estados Unidos, depois de estar em México, nunca houve nenhum local, para além de Portugal, que me sentisse em casa tanto como aqui na América do Sul. Porque lá está, Portugal e Espanha são como países latinos, certo? Então são os países mais próximos à América do Sul. Então quando eu vim para cá, Paraguai, Brasil, eu senti-me realmente em casa. Então escolhi que isto ia ser realmente a minha base, a minha casa, para eu ficar então, os 6 meses por ano lá em Portugal, 5, 6, e o outra parte do ano aqui na América do Sul. Bacana. E país tropical é gostoso mesmo, né? E o Muito calor, bom. acho que do brasileiro também É, pessoas simpáticas, muito calorosas, principalmente com pessoas que falam a mesma língua, não é? É excelente aqui. É muito bom. Muito bom. bacana. Legal. Uhum. Adolfo, foi interessante, você foi até uma dica sua e a gente colocou lá no Instagram, né? É uma pergunta muito bacana, né? Se você pudesse perguntar alguma coisa a alguém que ficou milionário com redes sociais, o que perguntaria? Uhum. E teve até alguns seguidores, né, que fizeram algumas perguntas. Guilherme, tá com Eu tô algumas aqui, delas ó. aí? Tô sim, positivo. Uhum. Podemos começar então? Sim, pergunta alguma delas aí. Bora. Perfeito, bom. Porque a gente prometeu que você ia selecionou responder, algumas, né? então... Não há filtros aqui. Bora. Beleza. A primeira é: quem tinha de ficar rico já ficou? Ou ainda há espaço pra sonhar na internet? Né? Ok. Eu olho sempre para todas as trends, a trend das criptomoedas, a trend disto, daquilo, como 3 partes. As pessoas que apanham os primeiros 33%, às pessoas que apanham os segundos 33% e aos últimos 33%, que é os que vêm em última para as trends. E eu diria que neste momento as redes sociais está nos segundos 33%. Ou seja, não é tão fácil como era para quem começou há 7 anos atrás, sem dúvida, mas é tão possível como era, só que tem mais ruído no mercado. Há muito mais pessoas a tentar, ok? Então como é que isso se resolve? É encontrar dentro das redes sociais os nichos, os tópicos, onde há mais demanda e menos oferta, certo? Então há coisas que hoje em dia realmente já têm muita oferta. Há coisas que já há criadores de conteúdo a criar muito conteúdo sobre isso, certo? Mas há coisas que realmente há procura, mas há pouca oferta. Mesma coisa com plataformas. Há plataformas que hoje têm muitos criadores a criar conteúdo. Instagram tem muitos criadores, TikTok tem muitos criadores. E há plataformas que, parecendo que não, têm muitos utilizadores, mas menos criadores de conteúdo. Por exemplo, Facebook. Facebook é uma plataforma que tem muitas pessoas a utilizar mais velhas, ou seja, pessoas com dinheiro, Sim, sim. e tem poucas pessoas hoje em dia a criar conteúdo para o Facebook. E o Facebook tem exatamente a mesma funcionalidade do Instagram, que é os Reels. É exatamente igual. Depois do Instagram, o pessoal começou meio que lá deixar eu acho que os mais novos, né? O Facebook de lado, né? Sim, deixaram Mas os mais... É igual os mais velhos. Os mais velhos... que é quem tem dinheiro. Tem dinheiro. Então o Facebook hoje em dia, no Brasil, cada país é diferente em termos de plataformas, mas no Brasil, Facebook é uma plataforma que realmente tem muito potencial para quem tem esse problema de ter medo de competição e assim. Facebook é uma plataforma muito bacana boa. que... Muito boa. legal. Sim. Já é uma dica muito bacana Legal mesmo, mesmo. né? E LinkedIn? LinkedIn é muito difícil de crescer. Não é tipo Facebook tem Facebook Reels, ou não é tipo Instagram Reels, que se o conteúdo for bom vai viralizar e vai trazer uma audiência nova. LinkedIn é muito mais difícil de trazer uma audiência nova. É possível, mas lá está. Eu quero falar do que eu sou, do que eu tenho resultado. Eu não quero ser aquele tipo de pessoa que estou a falar assim de algo que eu nunca consegui alcançar. E Facebook realmente já consegui ter 600 mil seguidores, já consegui fazer centenas de milhares de reais com o Facebook, por isso posso falar por experiência que funciona muito bem. LinkedIn, há pessoas que sucederam? Eu nunca consegui desbloquear LinkedIn, por isso eu considero uma plataforma muito difícil de desbloquear.
E a maior parte dos players do digital, LinkedIn, assim, é sempre muito difícil de desbloquear. LinkedIn é uma plataforma boa para pessoas que querem. As pessoas falam só que há dois tipos de formas de realmente arranjar clientes. As pessoas só falam de tráfego pago e orgânico. Mas há uma terceira que ninguém fala, que é o manual. É você encontrar as pessoas e você mandar mensagem às pessoas. É ninguém que fala desta forma. Que é uma forma que que eu já utilizei essa forma e muitas pessoas, para quem está a começar, podem fazer dessa forma. Muitas pessoas fazem, por exemplo, com um e-mail, certo? Eu faço, por exemplo, o branding, eu faço redesign de logótipos, por exemplo, imagina. Imagina que eu fazia isso. Eu mandava e-mail a 100 podcasts a oferecer o meu serviço. Não é preciso ter seguidores para fazer isso. Sim, Certo? verdade. O que é que acontece com o LinkedIn? É uma plataforma que também se pode fazer isto, é uma alternativa ao e-mail. Só que a vantagem em relação ao e-mail é que no LinkedIn tem lá o seu portfólio, tem lá a sua imagem e tudo mais. Ou seja, eu associo mais o LinkedIn, está mais é tipo uma mistura entre e-mail e uma rede social. É mais, está ali no meio. Não é tanto uma rede social, mas também não é tão impessoal como o e-mail. Mas está ali no meio. É uma excelente plataforma para quem tem um skill, para quem sabe fazer algo que tem valor para empresas. Eu sei escrever copyright bom, eu sei fazer cortes do seu podcast e eu posso cortar os episódios em vários trechos. Eu posso encontrar o seu e-mail ou posso lhe mandar uma mensagem no LinkedIn. Ok? Então o LinkedIn eu associo mais a isso. Eu lembro, falando em LinkedIn, eu lembro já faz alguns anos, quando eu abri a minha primeira conta no LinkedIn, daí tinha que colocar a foto, né? Eu coloquei uma foto minha com a minha família. Daí foi interessante que eu recebi uma mensagem de um diretor de uma empresa, ele falando, olha, bem-vindo, que legal que você tá no LinkedIn e tal. Mas aqui é uma plataforma mais formal, geralmente a gente não coloca assim da família, coloca... Eu achei interessante isso daí. De fato é, né? Vamos lá, Vamos lá, Guilherme. vamos pra. Uma das próximas perguntas é a seguinte: qual é a melhor e a pior parte de ter a grana e estar na internet? E eu acredito que ele quis dizer mais sobre a exposição, entendeu? Certo, certo. A melhor parte é realmente. Mas a melhor parte em relação à grana ou em relação à exposição? Eu acho que é sobre a exposição. Eu acho que Ok. essa pergunta, eu acho que ele tá querendo dizer assim, referente aí mesmo à exposição, né? Porque tem um lado ruim disso. Mal, Sim. Acho que é mais nesse sentido aí. sem dúvida. A parte boa é você quer se conectar com outras pessoas, com outros players, e é uma forma de instantaneamente a outra pessoa ver o seu valor e instantaneamente dar um tempo do seu dia para conhecer você. Certo? Vocês, por exemplo, viram as minhas redes sociais Uhum. e vocês viram esta pessoa tem valor que pode vir oferecer ao nosso podcast. Sim. Se eu vos tivéssemos mandado um e-mail sem redes sociais a dizer eu percebo sobre isto, isto e isto, e vocês não tivessem visto as minhas redes sociais, Provavelmente, não... não tinha acontecido nada, certo? Então, para conectar com players, certo? Para conectar com negócios, com empresas, é a vantagem da exposição, ok? A desvantagem da exposição para pessoas que não têm a casca dura, não sei se vocês usam essa expressão no Brasil, Sim, usando. assim, vai sempre haver hate. Vai sempre haver. Quando um vídeo seu mostra aos seus seguidores, é uma coisa. Os seus seguidores é mais difícil eles darem hate. Mas o seu vídeo, quando mostra pessoas que não conhecem de lado nenhum e você está a falar, eu faço 2 milhões de reais por ano, eu faço isto, tá, aquilo, vai haver sempre os invejosos, vai haver sempre as pessoas que duvidam, vai haver as pessoas que pensam que foi feito de uma forma ilegítima. E essas pessoas vão sempre deixar comentários de ódio, ok? E depois aí há pessoas como eu que olham disso de braços abertos, esse ódio, porque isso aumenta o engajamento e vai mostrar mais o vídeo a pessoas que realmente eu quero que mostre, porque esses comentários fazem o vídeo mostrar a mais. Mas há outro tipo de pessoas que ficam muito feridas por isso, ok? E esse tipo de pessoas, assim, lá está, redes sociais não é para qualquer pessoa. Ok? Esse tipo de pessoa não pode, então, realmente estar na internet, Não, né? não, Senão o psicológico fica... não. E aliás, eu, por exemplo, falando desse tipo de pessoas,
há aquele ditado que se diz os opostos atraem-se em termos de relacionamentos e assim. E eu em muitas coisas não concordo com esse ditado, porque há muitas coisas que eu acho que o homem e a mulher têm que ter realmente coisas em comum. Mas este ponto da exposição, eu concordo. Pessoalmente, para mim, eu prefiro estar com uma mulher que seja low profile nas redes sociais. Gosto de estar com, por exemplo, a minha ex-namorada. Eu fazia vídeos com ela para o meu negócio do fitness. Tive vídeos com ela que tiveram mais de 90 milhões de visualizações. E ela pedia-me: olha, nunca me marques nos vídeos. As pessoas todas a dizer, ela é tão bonita, é isto, aquilo. E ela dizia-me sempre: nunca me marques nos vídeos. Ela gostava de não ter essa exposição. Sim. Ela sabia que eu tinha a exposição porque eu era o provedor, eu uso as redes sociais para uma fonte de rendimento, certo? Mas ela realmente preferia ser low profile. Então, essa questão da exposição, as redes sociais não é para toda a gente, e eu acho que é certo não ser para toda a gente. Eu acho que há lugar para pessoas que recebem a exposição e há lugar para pessoas que são mais low profile, ok? Mesma coisa com amigos, com rapazes. Eu tenho amigos meus que são extremamente low profile. Fazem os facebookados deles, fazem ali 200, 300 mil por mês sem mostrar a cara. E sou imenso amigo deles e, tipo, e trocamos imensas ideias, mas lá está. É diferente. É diferente. Então acho que há lugar para todas as pessoas. Não acho que seja... Há coisas que todas as pessoas deviam de fazer. Redes sociais não é uma delas. Redes sociais há um determinado estereótipo de pessoa que sim, que é para essa pessoa, e há outro que não. Legal. É assim. Top. Isso aí. Legal. Aham. Perfeito. E aí, Guilherme? Outra pergunta seria: o que foi primordial pra você chegar onde você chegou agora? O que foi o Primordial. primordial? Eu acho que qualquer coisa que uma pessoa queira, o primeiro passo, uma pessoa quer ficar rica, por exemplo. Uma pessoa pode lhe dar todas as técnicas para ficar rico, todas as estratégias, assim. Mas se não começar aqui, se a pessoa não quiser mesmo, não tiver o desejo mesmo a sério, não vai acontecer. Não vai acontecer. Então, se uma pessoa quer ficar rica, por exemplo, e diz, eu gostava de ficar rica, mas lá no fundo a pessoa pensa, mas as pessoas vão me xingar, vão dizer que eu sou snob, vão dizer que eu sou superficial, sou materialista. Se tem esse pensamento no fundo, a pessoa, por mais que tente, nunca vai conseguir. Ok? Eu acho que as pessoas têm. Eu falo muito isso pro meu irmão, né? Assim, tem gente que coloca travas na mente que não deixa. Chega até aqui, mas não consegue passar. Exatamente. Então, para mim, o primordial foi mesmo eu fazer um brainwash à minha cabeça e colocar o meu futuro bem claro, o que é que eu queria, porque é que eu queria, as coisas que eu estava disposto a sacrificar, as coisas que eu não estava, e esse primeiro passo primordial foi eu acreditar a 100% no que queria, no futuro que eu queria, ok? E eu acredito muito em visualização, eu acredito muito em manifestação, e foi das coisas que eu mais fiz ao longo dos anos, foi visualizar o que eu tenho agora. E visualizei, assim, centenas, se não milhares de vezes a minha placa de YouTube dourada. Antes de a ter. Anos antes de a ter. E pessoas que diziam que eu era louco, porque é que eu queria isso e não sei o quê. Mas assim, eu fiz uma decisão na minha cabeça de bloquear essas pessoas. Tirar essas pessoas da minha vida. E fiz essa decisão que foi, não, este é a minha meta. Eu já pensei muito dos prós e os contras. E os prós realmente são muito maiores. Então realmente eu quero isto. E decidi. Então, essa decisão foi a parte mais primordial antes de tudo o resto começar. É só até pegando o gancho aí, de fato eu também acredito muito. Quando a gente começa, coloca visualizar, né? Existe, né? Eu acredito que também existe a lei da atração. Claro que acredito muito em Deus. Na verdade, sem Deus, nós não somos nada. Mas a lei da atração, desde que você começa a pensar, as coisas acontecem. Eu dou um exemplo, nosso próprio irmão, o Ricardo, que mora nos Estados Unidos. Desde novinho, ele adorava os Estados Unidos. E, assim, nós não tínhamos nem condição, nem imaginava que um dia ele iria pra lá, morar lá ainda por cima. Mas ele tinha a bandeira dos Estados Unidos, ele tinha aquele negócio lá. E
E aconteceu dele ir para os Estados Unidos. Olha só que interessante. Não é que ele chegou e falou assim: eu vou para lá tentar minha vida nos Estados Unidos. Não. Ele conheceu a esposa dele aqui no Brasil. E foi um casal de amigos, né, da família, que ela estava aqui no Brasil, tá? E falou: vamos apresentar pro Ricardo. Apresentou, eles se conheceram, tudo mais. Começaram a ter um relacionamento e depois, com o tempo... Mas você vê aqui, que não é que ele chegou e falou assim: eu vou pra lá e... Mas ele já visualizava desde pequeno e aconteceu. Incrível. Ah, Eu acho que há a lei da atração funciona. Acho que é uma série de fatores, não é só uma coisa. É uma série de coisas que juntas fazem a lei da Acontece. atração funcionar. E há uma muito importante que ninguém fala, que as pessoas pensam sempre que é só misticismo. Mas não, há coisas mesmo lógicas porque a lei da atração funciona. Uma delas chama-se Reticular Activation System, que é quando você está a ir na sua vida, a andar na rua e assim, se calhar você não vai reparar muito nas cores dos carros. Se calhar, se eu lhe agora perguntar, há muitos carros vermelhos na rua, você vai pensar, não, é só de vez em quando um Ferrari aparece. Agora, se eu agora lhe disser, reparem todos os carros vermelhos hoje, quando andar na rua, você vai estar com isso na cabeça e sempre que surgir um carro vermelho, você vai reparar. Então, quando uma pessoa pensa a vida toda, eu quero ir para os Estados Unidos, se calhar oportunidades que, se não tivesse pensado tanto nisso, oportunidades iam surgir, mas que, como essas oportunidades não são óbvias, ia deixar passar. Mas como pensou toda a sua vida nos Estados Unidos, esta menina é dos Estados Unidos. Estados Unidos? Onde é que está a menina? Onde é que está? Quero conhecer ela. brincou. E como estava tanto com isso na cabeça, aproveitou a oportunidade. Sim. Ok? Então, para mim, há uma frase que é: sorte é quando a oportunidade encontra a preparação. Também. E a preparação para ele foi simplesmente ele passou toda a vida a passar nos Estados Unidos. Então, quando surgiu essa menina que era dos Estados Unidos, ele realmente agarrou essa oportunidade. É quando, se calhar, se não tivesse pensado tanto nos Estados Unidos, ele, se calhar, tinha falado com ela e não tinha ligado muito. Não, e outro exemplo, tem a lei da atração, Vários se a gente exemplos. parar pra falar, eu já me imaginei dirigindo um carro, eu me imaginei mesmo dirigindo um carro, Uhum. e depois, com o tempo, eu consegui o carro e eu dirigi o carro, né? Uhum. Acontece isso. E voltando até no meu irmão, que eu acho muito bacana, quando eu tava aqui no Brasil, ele queria muito ser farmacêutico. E só para não fugir muito do tema, mas assim, ele queria muito ser farmacêutico. E só que era o custo de uma escola de farmácia naquela época era muito muito alta. Hoje em dia consegue cursos gratuitos, mas na época não. E meus pais não tiveram condição de pagar um ano, só que depois ele teve que trancar porque não tinha condições. Pergunta o que ele é hoje lá. Farmacêutico. farmacêutico. Foi lá, fez faculdade e é farmacêutico. Tá Incrível. muito bem sucedido lá. Incrível. Ah, Qual é que é a parte que muitas pessoas falham na lei da atração? É a parte do acreditar. Porque as pessoas pensam, só por eu pensar que quero isto, estou a fazer a lei da atração. Mas não. A parte difícil é fazer você próprio acreditar. É essa a parte difícil. E é isso o motivo que não funciona para muitas pessoas. Pensam, eu gostava de fazer 100 mil por mês. Eu gostava. Eu também gostava de patinar no gelo. Mas nunca me dediquei a aprender. Velho. Não é só porque eu gostava. Então a pessoa tem que realmente encontrar formas de fazer a si própria acreditar que é possível. Sim. E acreditar sem qualquer tipo de dúvidas. Só assim é que funciona a lei da atração. Se for só pensar, eu quero isto. mas não acreditar é não verdade. funciona. Não, mas além disso, além de acreditar, agir. Agir também. Sem Porque não dúvida. adianta nada você pensar, Exatamente. aí começou a acreditar, só Uhum. que ficar de braços cruzados. Exatamente. Isso é um erro comum. É um erro comum. As pessoas realmente fazem o primeiro passo, que é o acreditar, que é importante, mas falham o segundo passo, que é fazer alguma coisa em relação a fazer acontecer. Então, eu às vezes conheço meninas que têm 28, 29 e dizem: eu gostava de ter filhos. E eu: ok, e quando é que gostavas de ter filhos? E elas dizem: não sei, quando eu tiver 31, 32. E peraí, tu és solteira, 31, 32. Então, o que é que você tem feito para encontrar o pai dos seus filhos?
Eu estou à espera que o universo me traga. Vai chegar de presente lá. Tá bem. Então boa sorte com isso. Não, tipo, não se pode esperar que o universo traga alguma coisa. Tipo, tem que a pessoa realmente, qualquer que seja a área da vida, uma das principais áreas que eu considero para ser bem sucedido é saúde, carreira, relacionamentos e espiritualidade. São estas as 4 áreas que eu considero que é importante dominar na vida. E falando mesmo em termos de relacionamentos, acho que uma pessoa não pode ser passiva se está solteira, se quer arranjar alguém, a pessoa não pode ficar à espera que seja como nos filmes de Hollywood, que acontece assim magicamente. A pessoa tem que ir a um evento de networking, falar com pessoas diferentes, e tomar alguma iniciativa em qualquer área da vida para realmente tomar ação para conseguir alcançar algo, eu diria. Sim. Top. Tem Vamos lá? Tem mais perguntas? Tem mais Perfeito. perguntas, tem mais. Agora vamos lá. Você é capaz de fazer outras pessoas milionárias usando redes sociais? Mas peraí. Ó. Antes de responder essa Ó, essa pergunta aí. antes de responder essa pergunta, pessoal, compartilhem, comente aqui esse episódio. Você tá vendo que tem muita coisa legal. E olha só, ó a próxima pergunta que ele vai responder, hein, pessoal? Olha só. Compartilhe bastante esse vídeo, beleza? Adolfo, e se o pessoal perguntar lá depois, se tiver outras perguntas, você pode responder também? Nos comentários vou responder a todos. Show, Vou perfeito. ver lá Beleza. quando vocês postarem, podem comentar aí e eu vou lá responder a todos. Legal. Beleza. Como que é a pergunta? Perfeito. Você é capaz de fazer outras pessoas milionárias usando redes sociais? Ok. Vamos então pegar nesta pergunta e desmembrar esta pergunta, ok? Há pessoas que ficam famosas e trazem bem ao mundo? Há pessoas que ficam famosas e não trazem assim valor nenhum de mais ao mundo? Ok? Então, na equação de realmente ficar milionário, a primeira fase nós estivemos agora a falar, para mim, que é a parte mental, ok? A segunda, há algo que vem antes do viralizar, para mim, é ter algo de valor para que Deus o ajude a viralizar. Porque Deus vai ver, se eu fizer esta pessoa viralizar, vai ser melhor para o mundo. Ok? Deus não vai fazer isso se Deus fizer você viralizar e não trouxer nada de valor para o mundo. Ok? Então, e quando eu digo Deus, todas as pessoas têm uma interpretação diferente de Deus, algumas mais religiosa, outras mais científica, Deus, o universo, a energia do universo. Para qualquer uma dessas interpretações, a palavra Deus se aplica, na minha opinião. Uhum. Então, antes da parte de viralizar e entre a parte da mental, lei da atração, etc., desenvolvimento pessoal, e a parte do viralizar, vem uma fase no meio muito importante para mim, que é ficar mestre em alguma coisa. Ficar uma autoridade em alguma coisa. Aprender sobre alguma coisa mais que 99% das pessoas do mundo. Ok? Então, por exemplo, como eu falei aqui anteriormente, eu na altura escolhi design gráfico, que era uma coisa que eu já tinha algum interesse para o meu primeiro negócio, e quando eu escolhi isso, eu fiquei obcecado. Eu comprei livros sobre o assunto, eu vi cursos sobre o assunto, eu falava com mentores sobre o assunto, eu rodeava-me de pessoas online que estavam a fazer a mesma coisa, eu fazia branding e logótipos, o meu mundo era isso. Durante um bom período de tempo, uns bons meses, anos. E foi assim que eu me tornei um mestre nisso. Ok? Eu na altura até li um livro que foi dos meus livros favoritos, de um dos meus atores favoritos, que é o Robert Greene, o autor. O livro chama-se Mestria. E o livro fala que todas as pessoas que, se nós lembrarmos hoje em dia da história, eles foram mestres em alguma coisa. Certo? Quer seja um atleta, um Cristiano Ronaldo que fica mestre no futebol, quer seja um Mozart que fica mestre em música, quer seja um Picasso que fica mestre em pintura, ok? Nós temos que olhar para essas pessoas, quer antigamente, quer atualmente, e trazer isso para nós. E trazer algum valor para o mundo, ok? Então, é muito importante a pessoa pegar num papel e escolher as coisas que a pessoa tem interesse, as coisas que a pessoa gosta e também as coisas que a pessoa já sabe alguma coisa, ok? Então digamos que seja uma pessoa que sempre gostou de filmes, por exemplo. Sempre prestou atenção às cores dos filmes, aos ângulos das câmaras. A pessoa já tem ali um interesse por vídeo. A pessoa pode aprofundar esse interesse e aprender a editar vídeos. E tornar-se um mestre em edição de vídeos. E perder uns bons meses a ver vídeos sobre o assunto, a ver cursos,
a arranjar um mentor para ensinar, a rodear-se de outros editores de vídeo em comunidades online. E a pessoa vai se tornar um mestre nisso, vai fazer trabalhos sem pagamento, trabalhos de graça, para amigos, para conhecidos, para alguém, algo que a pessoa seja um fã. Eu sou um fã do Hora do Podcast. Eu vou mandar uma mensagem a eles, vou fazer uns clipes para eles de graça, para depois usar no meu portfólio, esses clipes de vídeos, esses cortes. Então, só depois da pessoa se tornar mestre em alguma coisa é que realmente se pode usar as redes sociais para divulgar essa mestria, esse conhecimento, mestria, e para divulgar o trabalho que a pessoa já fez neste período de mestria. Estas duas coisas, o conhecimento e o trabalho. E aí sim é que é possível, respondendo à pergunta, ficar milionário com as redes sociais, depois de ter um grande valor para oferecer. Porque o principal problema hoje em dia é que as pessoas pensam, eu vou criar só uns videozinhos de memes, de rir, e é assim que eu vou ficar milionário. Não, tem que ter algum sumo no limão para espremer antes de realmente aprender a viralizar. E é isso que hoje muita gente falha e depois queixa-se que tem 1 milhão de inscritos e não faz dinheiro. Porque antes não fez a parte mais importante, que era ficar mestre em alguma coisa que tem o suco para espremer da fruta. Bacana. Uhum. Isso aí. Legal. Perfeito. Bom, pra finalizar aqui é uma pergunta um pouco mais no campo da imaginação, tá? Caso o mundo inteiro ficasse sem internet, sem previsão pra voltar, qual seria o seu plano B? Agora pegou, hein? Eu ia ter um aviso prévio disso ou não? Negativo. Sem aviso prévio. Então, eu acho que a América do Sul era um bom lugar para estar se isso acontecesse. Porque assim, aqui Santos, não tenho a certeza como é que é, mas há lugares aqui, tipo Santa Catarina, que você pode estar na cidade, mas você vai 10 minutos para o interior e já está no meio de campo, de animais, de vacas. Então, sem dúvida, seria ir para um lugar que tivesse muitos animais, muita natureza, muita água, que fosse possível beber a água. E adaptar o mais possível a isso, mas o mais possível fugir da cidade, se isso acontecesse. É porque de fato, né? Se hoje parasse a internet, tudo ia parar. Sim. O mundo, né? E não ia. Sim. Banco, tudo, dinheiro, você nem ia ter dinheiro. Sim. Os aviões hoje não ia dar pra esse você negócio pegar avião. Eu era logo ir para uma quinta, uma fazenda no interior e fazer a vida numa fazenda. Os próprios navios aqui no porto. Não, tudo. Sim. Tudo. Ia ser um tudo, caos tudo. que nem sei. Era encontrar uma fazenda o mais rápido possível e juntar lá um grupo na fazenda. Era isso. A pergunta é complexa. Né? Perfeito. Bom, as outras perguntas que a gente tinha aqui já foram respondidas no decorrer do podcast. Show. Então, beleza. Uma coisa, muitas pessoas, assim, eles querem transformar a viralização online e tudo em uma renda pra pessoa, né? E quais os maiores equívocos, os maiores erros que essas pessoas cometem de não conseguir isso? Sim. Então, da mesma forma que alguém para se tornar um mestre em alguma coisa, o Cristiano Ronaldo para se tornar um mestre em futebol teve que estudar mestres antes dele, teve se calhar ver milhares de horas a assistir players como o Ronaldo Fenómeno, o Pelé, o Cristiano Ronaldo. Tenho a certeza absoluta que a fase de infância deles foi a ver milhares e milhares de horas no computador, na televisão, os fenómenos a jogar. Ele não aprendeu a dar os toques sozinho, do nada. Então o principal equívoco que as pessoas fazem com as redes sociais é tentarem aprender do nada, assim, do ar, magicamente. A forma correta é da mesma forma que qualquer outra área que as pessoas estudam, quem foi bom antes deles, nas redes sociais é exatamente o mesmo. Estudar quem realmente conseguiu antes de mim viralizar, quem conseguiu ter sucesso com redes sociais. Então, da mesma forma que na fase de mestria, para aprender qualquer coisa, a pessoa investe 10 mil horas, o que seja, a estudar aquilo e a aplicar, vai ser necessária essa fase de aprendizagem na rede social. Eu vou ter que passar horas e horas
a estudar vídeos virais, a ver qual é que foi a transição de uma pessoa que estava a postar vídeo, e era 50 visualizações, 100 visualizações, 20 visualizações, e depois um vídeo 100.000 visualizações, 1 milhão, certo? A pessoa vai ter que vai ter que ver essa transição, de poucas para muitas, e ver o que é que essa pessoa fez para fazer essa transição, o que é que esses vídeos tinham que fizeram ele ser os primeiros vídeos virais da pessoa. E a pessoa vai ter que estudar assim muitos vídeos assim e ver o que é que todos têm em comum, ok? E depois a pessoa vai ter que adaptar esses vídeos para o seu nicho, certo? Ou imagina que uma pessoa no Brasil está a ver vídeos dos Estados Unidos, que é uma boa dica para quem está a assistir, que sempre que está a estudar alguma coisa, estudar em inglês e trazer para o próprio país, para o Brasil, por exemplo. Então a pessoa vai depois mimetizar esses vídeos que foram bem sucedidos e vai criar a sua própria versão desses vídeos, ok? Então a primeira fase de ser bem sucedido nas redes sociais é sempre copiar elementos bem sucedidos para si próprio até adquirir o próprio estilo e até realmente conseguir viralizar. Além de, você estudar, conseguir ser tentar ser o melhor Uhum. no seu nicho, tem que ter um mentor? Tem que ter um mentor, quer seja direto ou indiretamente, certo? Ver uma pessoa num canal de YouTube já é indiretamente um mentor. Ele não sabe da sua existência, mas você sabe a existência dele e você está a vê-lo, ok? Então há níveis de mentor, que são de pior para o melhor. Por exemplo, estar a ver uma pessoa num canal de YouTube que está a ensinar sobre algo já é um mentor, certo? Mas é das piores formas que pode ser. A melhor é estar presencialmente com a pessoa, só você e o mentor. Mas depois há outras pelo meio que também são boas. Ter uma chamada de vídeo com a pessoa, certo? Que se calhar é você e um grupo e um mentor a dar aula a vários online. Isso já é um bocadinho melhor. Depois uma aula online, só você e o mentor. Já é um bocadinho melhor, que já é 1 para 1. Depois pessoalmente é ainda melhor, certo? Mas sim, é sempre para ficar realmente bom, para ficar o top 1% de alguma coisa, é sempre preciso ter um mentor, na minha opinião. Certo. Uma dúvida, né? Eu queria perguntar a respeito de monetização, né? Mas também me veio agora na cabeça que, assim, eu vejo muito quando tem um vídeo que viraliza, o pessoal faz uma dancinha, um exemplo, né? O pessoal foi lá e tá fazendo uma dança e viralizou. Eu vejo que depois um monte de pessoas começam a fazer também a mesma coisa. Isso é bom? Ou viraliza também? O que é que acontece? Um grande problema. Eu pessoalmente acho cansativo, sabe? Sim. Ver tanto. O que é que acontece? Um grande problema aqui no Brasil e em Portugal, comparado com os Estados Unidos, é que aqui há muito pouca regulamentação em relação ao que é permitido monetizar nas redes sociais ou não. E depois acaba-se, como não há essa regulamentação, as pessoas podem viralizar com qualquer coisa e metem lá um link do tigrinho e fazem dinheiro. Ok? Então isso não obriga a pessoa a ter a fase da mestria de alguma coisa de valor, porque a pessoa sabe que eu posso viralizar com qualquer coisa e meto lá um link do tigrinho e faço dinheiro. Certo? Porquê é que isto não acontece nos Estados Unidos? Porque nos Estados Unidos há muito. Não é permitido. A pessoa vai para a prisão. Se está a promover casinos, essas coisas assim, a pessoa nos Estados Unidos vai para a prisão. Ou paga grandes multas. Então, isso é bom porque obriga as pessoas a pensarem: não, ok, eu quero fazer dinheiro com as redes sociais, eu tenho que dar alguma coisa de valor para as pessoas. Seja alguma coisa tão simples como promover suplementos. Já traz algum valor para a sociedade. Estar a promover whey protein, creatina. Sim. Ok, já traz algum valor, é melhor que nada. Certo? Mas já obriga a pessoa a ter que saber falar de alimentação, ter que saber falar sobre academia, sobre treinos, para atrair pessoas que comprariam no seu link de suplementos. Certo? Então aqui no Brasil e em Portugal falta essa regulamentação e por esse motivo há muitas pessoas que vão pelo caminho fácil de criar vídeos e viralizar com dancinhas porque não precisam de mais nada, porque isso e o link do tigrinho já faz dinheiro.
Então essa seria um dos principais motivos que aqui no Brasil e em Portugal isso existe tanto, assim. Mas fica vazio, né? Porque a pessoa pode até ganhar alguma coisa, mas acho que não tem um crescimento real, né? Não vai. Com o passar dos anos, a pessoa realmente. Certo, mas assim, eu digo-lhe, há pessoas a fazer muito dinheiro com isso. É, Com um tigrinho, com essas coisas. Há pessoas a fazer milhões, milhões, milhões por ano. é. Que não parece, mas eles fazem muito dinheiro com essas coisas. Mas eu acho que. Mas faz dinheiro uma vez só e depois Pior acaba, que não. né? Pior que não. Muitas vezes há pessoas que já fazem isso, sim, há anos. Fazem dinheiro com esse tipo de coisas, com casinos, com tigrinho e assim. E que se a pessoa for minimamente inteligente, consegue pegar nesse dinheiro e investir em alguma coisa, não é? Então pior que essas pessoas realmente dá para realmente fazer dinheiro com isso. E não é só uma vez, a pessoa consegue continuar. Mas Que esse perigo, exemplo. né? Não, e esse exemplo do tigrinho, né? Que. Assim, é triste. Que acho que as pessoas não têm noção do mal que faz. Eu conheço. Eu já ouvi falar de algumas pessoas que se desestabilizaram completamente por causa do tigrinho ou outros tipos, né, de jogos assim que não que estão que não tem regulamentação, né? Mas sabe o que é que me revolta mais? É que tanto aqui no Brasil como em Portugal, se você ensina alguém a fazer uma renda online, se ensina alguém a livrar-se das dívidas, vai haver as pessoas a comentar, vendedor de curso, guru, vai levar hate. Mas se você faz videozinhos de dancinhas, videozinhos de rir, e depois posta o link para o tigrinho ou para casinos, és o Legal, maior, tens tanta piada, és o maior, é. e suportam as pessoas. É por isso que o Brasil tem o presidente que tem. Porque as pessoas têm esta mentalidade, assim. E a mesma coisa em Portugal, as pessoas têm esta mentalidade de apoiar quem faz os vídeos de gracinhas, de rir e partilha um casino, mas não, quem realmente ensina pessoas a fazer uma renda online, não. É um guru, é um vendedor de Quer curso, enganar, né? Ele quer quer enganar. Apesar que eles fazem isso também, é porque realmente tem muita gente que vai se denomina guru, quer ensinar, só que não ensina nada Uhum, e tenta não igual você, por exemplo, que igual a você falou, você quer ensinar o que você já tem. uhum. Então você é igual LinkedIn. LinkedIn você não ensina porque você não possui lá, mas as outras coisas sim. Sim, Mas muita gente quer ensinar o que ainda não tem. Somente posta foto, isso e aquilo e não agrega nada. É. Por isso que tem esses haters aí. preconceito, sim. Guru, não sei o que lá, tal. Igual o Marçal. O Pablo Marçal é guru, não sei o que lá, é coach, né? É só coach, vendedor de curso. Aí, pô, mas não é assim. Ele sabe porque fazer as coisas. Exatamente. Onde ele chegou? É verdade, é. Há muitas pessoas a querer ensinar a ficar rico, quando a única forma que a pessoa ensinou ficou rico é ensinar a ficar rico. É tipo um ciclo. A pessoa fez dinheiro a ensinar a fazer dinheiro. E isso eu concordo que é errado. Eu concordo a 100% que é errado e há muito. Agora, o que eu estou a criticar é a pessoa que dá hate sem investigar minimamente a pessoa. Sem ir sequer ao perfil dela, sem ver o histórico dela e a pessoa dá hate. É só isso que eu estou a criticar. Não estou a criticar quem dá hate a esse tipo de pessoas que eles merecem realmente. Fazer dinheiro só com ensinar a fazer dinheiro sem ter feito nada antes de valor. Isso sim, eu concordo a 100%, sim. Nossa. E olha só, às vezes as pessoas eles querem ganhar dinheiro com a internet, só que assim, pô, não já faz 3 meses, 6 meses e eu não tenho nada ainda. Uhum. É possível ou fazer dinheiro rápido com a internet ou às vezes você tem que ter um processo? Porque eu vejo muita gente depois de 1, 2 anos que começa a ter a sua Um ganho, né? audiência, ter a ser conhecido, que aí começa a ganhar o dinheiro. Uhum. Porque todos os canais, se você for ver hoje, que são grandes, não estão de do dia para noite. Uhum. Eles estão há 10 anos, né? Ali. O que você acha disso? Então, como eu já falei, há 3 formas, não é 2, é 3 formas de tráfego para arranjar pessoas e fazer clientes. As pessoas só falam do orgânico e do pago.
mas a melhor forma para fazer dinheiro rápido é o manual. Ou seja, eu sei fazer corte de vídeos, eu vou mandar todos os dias e-mail a 200 podcasts a oferecer-me para fazer cortes para o podcast. Vou fazer isso manualmente. Essa é a forma mais rápida de fazer dinheiro. Ou eu sei fazer design gráfico. Eu vou mandar todos os dias e-mail a 50 podcasts para fazer o rebranding do logótipo deles. Certo? Essa é a forma mais rápida de fazer dinheiro. No digital. É uma das mais simples / mais rápidas. E quando a pessoa tem um portfólio que veio dessa fase manual, é que vai partilhar os resultados nas redes sociais e aos poucos ganhar os primeiros clientes, ok? Mas a pessoa nunca deve ficar dependente do orgânico para fazer dinheiro num período de tempo mais curto. Se eu estivesse no zero e precisasse de dinheiro rápido, eu ia passar umas 7 horas por dia a pesquisar os meus possíveis clientes e a mandar manualmente e-mail a esses clientes, e-mail, mensagem no LinkedIn, mensagem no Instagram. Mas lá está, eu tenho que saber fazer alguma coisa antes de mandar a mensagem. Eu tenho que saber fazer um design gráfico, eu tenho que saber editar uns vídeos, eu tenho que saber gerir redes sociais para uma empresa de restaurantes. Tenho que saber fazer qualquer coisa antes de querer fazer dinheiro rápido, ok? Então seria essa a minha recomendação, é o tráfego manual, que é o que ninguém fala. Entendi. Uhum. Outra coisa, Eu queria até relembrar quando a gente tava começando, por exemplo, lembra que sempre que você encontrava alguém, você chegava e falava, não, a gente tem um podcast, um canal. Então acho que se aplica, né, esse caso. A gente falar com as pessoas mesmo que a gente encontra na rua e fala, pô, segue lá. Também, verdade. Exatamente. No começo foi assim. Exatamente. Qualquer coisa que você saiba fazer, na fase da mestria, em que você fica mestre em fazer algum skill, alguma tarefa, de certeza que você tem algum amigo ou familiar que vai pagar a você para isso. Na fase inicial. E esse primeiro cheiro a sucesso, esse primeiro cheiro de resultados, é o que a pessoa precisa para continuar a jornada no digital. Legal. Uhum. uma outra coisa, Brasil e Estados Unidos. É verdade que tudo que acontece no Brasil já aconteceu nos Estados Unidos para depois vir para o Brasil? Eu não consigo passar em nada que não tenha sido assim. Por isso eu diria, não me vem nada à cabeça que fuja a essa regra. Eu pergunto porque o Brasil é um país muito criativo. Sim. Eu também não consigo Muito. entender isso. Então, por que mas o marketing lá nos Estados Unidos é mais reconhecido do que aqui no Brasil? Porque todos os grandes livros, o pessoal fala, ó, você tem que saber inglês para poder ler o inglês ou para poder aprender algo em inglês, porque você vai trazer para o Brasil. Poxa, mas o brasileiro é muito criativo. Não teria que ser ao contrário? Eu concordo que o brasileiro em média tem muita criatividade, assim, em comparação com outros países, realmente, é verdade, mas simplesmente os Estados Unidos é onde está o dinheiro. E quando uma empresa tem 50 milhões de dólares para investir em marketing e não importa o que vai fazer para conseguir isso, a empresa vai conseguir resultados incríveis, certo? Então, onde há dinheiro vai haver resultados melhores. Lá, por exemplo, em termos de influenciadores, os pagamentos que eles lá fazem influenciadores é ridiculamente alto. Então, eu estar no Brasil e em que vou receber 2.000 reais para fazer um vídeo, ou nos Estados Unidos em que vou receber 50 mil reais, é claro que a criatividade que eu vou usar na minha cabeça para os Estados Unidos vai ser muito maior. A recompensa vai ser muito maior. Então esse é um dos motivos que lá acaba por haver realmente resultados que são muitas vezes superiores ao Brasil no que toca a redes sociais, vídeos, digital, porque lá as empresas investem muito, muito mais dinheiro nisso, ok? Em comparação com o Brasil. Então eu diria que aqui a pessoa é mais criativa, no Brasil, a pessoa em média é mais criativa, mas nos Estados Unidos a pessoa tem mais motivação para fazer algo realmente bem feito, porque as empresas pagam muito mais lá. Literalmente as empresas, as redes sociais nos Estados Unidos pagam por visualização.
nos Instagram Reels, por Facebook Reels, as empresas pagam por cada visualização que você tenha lá, que é algo que no resto do mundo não acontece. Eles lá pagam por tudo. Parece que estar nos Estados Unidos e no digital parece que o dinheiro vem de todos os lados. É algo que eu nunca sentia, nunca tive essa sensação em mais parte nenhum do mundo. Lá eles realmente é realmente o lugar para fazer dinheiro, é nos Estados Unidos. Então, um brasileiro consegue tranquilamente fazer uma rede social e fazer bombar. Lá? É mais fácil bombar no próprio país, especialmente para uma pessoa que não fale fluentemente a língua. Se for alguém que realmente tem um inglês assim, que parece quase nativo, é mais fácil. Para alguém que tem um sotaque forte, é mais difícil. Ou seja, mas tendo dito isso, sim, é perfeitamente fazer uma boa carreira fazendo conteúdo em português. Eu escolhi o inglês pelos motivos que já falei, porque lá tem um poder de compra maior, Sim. mas também porque lá está, eu peguei e eu vi coisas que eram os meus fortes. E o falar inglês era um dos meus fortes. Se calhar outra pessoa vai ter um forte diferente que não é necessariamente falar o inglês e a pessoa segue esse caminho, certo? Eu simplesmente estava na minha lista, um dos meus fortes era que falava bem inglês, que é uma coisa que nós temos na Europa, é que desde criança nós vemos filmes em inglês, músicas em inglês, videogames em inglês, então acaba por ficar mais natural para nós, em comparação com aqui, mas eu, assim, já tive uma opinião diferente em relação a isto anteriormente. Antes eu pensava, todos os países deviam aprender inglês, é o futuro, mas à medida que fui amadurecendo, eu admiro mais o nacionalismo do Brasil em manter a língua assim, em bloquear as pessoas de não serem penetradas pelo inglês. Eu cada vez mudo mais a minha opinião e cada vez admiro mais esse nacionalismo do Brasil, do Paraguai. São países que realmente não se tenta forçar as pessoas a aprender o inglês porque é uma faca de dois gumes. O aprender o inglês facilita, como foi no meu caso, a monetização e uma pessoa consegue fazer home office e estar no Brasil, custo de vida baixo, a ganhar 50 mil reais para uma empresa nos Estados Unidos. Bom, mas ninguém fala dos lados maus. Ninguém fala que uma pessoa que realmente acompanha conteúdo em inglês vai ser mais influenciada pela cultura woke dos Estados Unidos. Feminismo. Verdade. Sim. As agendas que eles têm assim estranhas lá, que é algo que a Europa foi muito mais penetrada do que a América do Sul, porque a Europa consome em inglês o conteúdo, ok? Então tem essa desvantagem. Por isso não é preto e branco assim, antes eu dizia, não, todos os países deviam aprender inglês. Hoje em dia não é assim tão claro, a minha opinião. Legal. Boa, boa. Adolfo, uma perguntinha. Você até mencionou, né, na época lá, quando você fazia o design lá, você já tinha sentido, né, que por causa da IA, provavelmente essa área ia ficar um pouquinho mais complicada, né? O que você acha da IA referente a questão digital de forma geral? Eu acho que a forma como a IA afetou o digital é que tornou mais importante que nunca criar uma marca pessoal. Porque eu, na altura, eu nem sequer quase não mostrava a cara. Eu fazia os meus logótipos, eu fazia o meu branding, eu postava nas redes sociais e tudo bem. Mas eu senti que quando a IA for surgir, isso já não ia. As pessoas tinham de realmente reconhecer-me pelo meu rosto, pela minha opinião. E acho que essa é a principal coisa que a IA mudou no digital: é que realmente quem quer suceder no digital é mais importante que nunca ter uma marca pessoal, eu diria. Mas você acha que a IA não vai chegar uma hora que vai se sobressair disso daí? Pá, nós já não vamos Que estar, hoje em dia já não vamos estar vivos. Aí já não vamos estar vivos. Isso é um problema para os Que eu nossos vejo, netos. né? Aí eles ficam criando, né? Até pessoas assim, É. eles criam. Acho que vai ser um problema para os nossos netos. Acho que no nosso tempo, realmente a marca pessoal não vai ser substituída por IA. Yeah, Mas perfeito. vai haver muitas coisas que vão. E isso obriga mais que nunca a pessoa a ficar a adquirir a mestria. Porque a inteligência artificial só vai tirar o trabalho aos piores 80% de qualquer nicho. Aos piores 80% de designers gráficos.
aos piores 80% editores de vídeos. Mas os melhores 20%, Vão continuar. esses aí, se calhar vão ser melhor pagos que nunca. Legal. Porque os outros todos foram tirados do mercado e há mais dinheiro para investir que não está a ser investido nesses 80% que vai para esses 20% que vão ficar no topo. Ok? Boa. Por isso é que é mais importante que nunca, não só a marca pessoal, mas ficar mestre num nicho. Ficar mestre numa coisa. Perfeito. Uhum. Você acha então melhor nichar? É isso? É, quando eu digo nichar, eu não digo que tenha a ser uma coisa assim muito específica, tipo, eu faço branding para médicos de mulheres entre 40 e 50. Não, não tem que ser um nicho, mas um nicho, tipo, um nicho como branding, um nicho como edição de vídeos, um nicho como faço capas do YouTube. Esses nichos é que são o tipo de nicho que eu acho melhor. Sim. Não acho esses melhores, que acho esse nível de especificação o melhor, é isso que eu quero dizer. Entendi. Entendi. Outra coisa. Tem muita coisa pra perguntar sobre, Bora? É porque é sobre legal, isso né? daí. Tenho Nossa, tempo, demais, tenho tempo. demais. Que conselho, assim, você daria pra quem que tá começando, quer começar a investir no digital? Sim. Eu, para além do que nós já falámos, ou seja, para além do estudar quem foi bem sucedido antes, decidir, ou seja, no mental, decidir é isto que eu quero, a pessoa vai ter que arranjar um tempo na agenda para dedicar a isto. Nós temos 24 horas no dia, não vai magicamente surgir mais 2 horas e vou ter 26 horas no dia para me dedicar às redes sociais. A pessoa vai ter que ativamente escolher o que é que eu vou tirar do meu dia que me ocupa 2, 3, 4 horas, o que é que eu vou escolher tirar. Vai ser assistir ao Palmeiras? Vai ser assistir ao Big Brother? Vai ser... O que é que vai ser? Eu vou ter que tirar, vou ter que fazer essa escolha, vou ter que fazer esse sacrifício de tirar alguma coisa da agenda para dedicar a estudar o digital. Então a primeira fase é eu realmente escolher, ok? O que é que eu vou tirar. E aí sim, começar a dedicar-me ao estudar, quem foi bem sucedido. E para as pessoas que são tímidas de aparecer, têm um bocado de timidez de aparecer em frente aos amigos, vídeos e assim, cria outra rede social, tem um Instagram, cria outra conta. E não digas aos familiares, não digas aos amigos, cria outra conta e começa a postar os primeiros vídeos que vão ser maus. Uma pessoa quando está a começar tem que passar por uma fase em que está a fazer algo mal para aprender com os erros até chegar a algo bom. Então, enquanto a pessoa está a fazer isso com esses tantos erros, fazer numa conta em que não tem amigos, não tem familiares a ver e postar lá até a pessoa realmente chegar ao nível que está mesmo. Ok, agora estou feliz com o meu nível de conteúdo, agora vou mostrar aos meus amigos, aos meus familiares e depois disso, aí sim, revelar. Seria um truque para as pessoas que têm um bocado de timidez para começar por causa de amigos e familiares. Isso daí é muito importante, porque a gente tava vendo, até o Rudolf pegou outro dia, o pessoal que hoje tá no top 10 do YouTube, assim, tudo, a gente pegou os primeiros vídeos deles. Nossa, É, gaguejavam, Sim. fazia um nada, negócio... com nada. E hoje em dia são a potência do YouTube. Exatamente. É muito interessante. Eu acho que nós estamos agora em 2025. Todas as pessoas que em 2015, há 10 anos atrás, pegaram e dedicaram-se ao YouTube, dedicaram-se às redes sociais, todos são milionários. Não há uma pessoa que tenha começado YouTube, ou que seja, a dedicar-se àquilo, a dedicar-se a conteúdo e que continuou 10 anos até hoje e que não seja milionário hoje. É algo interessante para pensar que alguém que está a assistir tem 20, 21 anos e ter essa certeza que é praticamente uma certeza. Uma pessoa com qualquer idade começar agora é praticamente impossível daqui a 10 anos não estar milionário.
É interessante pensar assim. Uma outra coisa, a gente vê que jovem, por ter mais pique, talvez, esse negócio, se dá melhor nas redes sociais, né? Uhum. Mas você acha que um senhor, por exemplo, de 50, 60 anos, não é senhor, né? Mas já tem uma certa idade, 60 anos, por exemplo, 50 anos, dá pra começar um canal e ser bem sucedido? Se ele for mestre em alguma coisa, dá. Porque com 50 e 60 anos, A possibilidade de a ser mestre em possibilidade de alguma ser coisa mestre já está. já existe. O né? mais importante é ele ser mestre em alguma coisa. O mais importante é ele saber a fundo de um tópico, não é a idade. Porque a idade, ele se dedicar um ano a aprender sobre o TikTok, ele vai aprender. Não, isso é rápido de aprender. Agora, a mestria, isso é que é mais difícil. Ok? Então, uma pessoa mais velha, 50 anos ou 60 ou o que seja, ah, vai ter a desvantagem de ter que aprender a plataforma, ter que passar ali algum tempo no TikTok a aprender e tal, mas tem a vantagem da experiência de vida e tem outra grande vantagem. Ok? Eu e muitas pessoas jovens como eu que fazem redes sociais, principalmente quando trabalho com empresas, principalmente quando eu estava a começar, quando eu estava na faculdade, por exemplo, eu estava a falar com alguém de 50 e tal anos, dono de uma empresa com imensa experiência de vida, e eu estava-lhe a dizer: olha, deve mudar isto no branding, deve fazer isto, isto e isto. Eles tinham dificuldade em levar-me a sério. Eles levavam, ok, mas tinha essa desvantagem de ser levado a sério quando você é assim muito jovem por alguém que é um dono de uma empresa, isto, aquilo, quando está a dar consultadoria a essa pessoa. Enquanto que uma pessoa, se calhar com 50 anos, vai ser levada muito mais a sério, principalmente quando está a trabalhar com empresas e tal. E se calhar vai ter menos conhecimento de uma pessoa mais jovem, mas só por ter essa idade, e subconscientemente já vai ser levada mais a sério nesses temas. Então a pessoa mais velha não só deve olhar para as desvantagens, mas deve olhar também para estas vantagens. Ser levada mais a sério, ter mais experiência de vida. E tem que pensar que redes sociais, tanto alguém com 60 anos aprende como alguém com 15 anos. Ok? Não há problema nenhum em começar, na minha opinião. Perfeito. Até falando de conhecimento, né? Eu tava lembrando que eu vi outro dia uma reportagem. Qualquer pessoa, e você até mencionou em 2 horas, né? Excelente. Mas qualquer pessoa que pegasse 15 minutos por dia e estudar um determinado assunto. Depois, com o tempo, é claro, né? Mas 15 minutos por dia, ela vai estar muito melhor, vai conhecer muito mais do assunto do que. Eu não lembro a porcentagem, mas do que uma porcentagem bem alta Sim. da população mundial. Sim, Então, assim, é questão de se dedicar, né? sem dúvida. Faz Sem toda a dúvida. diferença. Adolfo, você dá esse curso, dá algum curso, alguma coisa assim, para o pessoal aprender a... Sim, neste momento estou com as vagas todas preenchidas. Não estou neste momento a aceitar aplicantes, mas assim, qualquer pessoa aqui que mande mensagem no Instagram, eu vou tentar olhar para as mensagens e alguma dúvida que a pessoa tem, ou a pessoa queira me falar sobre o caso dela, pode mandar mensagem no Instagram, é Adolfo Pereira, para as pessoas que quiserem mandar mensagem, e eu vou tentar ver. Tem aí, Guilherme? Vou tentar Tem ver. aí, é isso aí? É isso daqui, ó? É o da esquerda. É o da esquerda. Ahm, Você com a placa aí, né? é. Podem mandar lá a mensagem e que talvez no futuro abra vagas para a mentoria. E é isso, sim. Tá certo. Uhum. E o outro Instagram seu? É em É inglês, do meu né? negócio É. que eu falei dos Estados Unidos. Ah, legal. Esse é Tá o Que escrito tá em lá, várias redes sociais, né? português e inglês. Exatamente. Ah, show. Legal. Exatamente. Adolfo, a gente tem muito mais coisa para aprender com você Aham. e tudo, só que o tempo Já passou, ultrapassou Aham. tudo, foi um bate-papo muito legal, Foi top. tudo. E dá pra gente fazer outras coisas Marcar também, outras marcar ocasiões outro... também. Sim, Claro. sim. Apesar dá pra, quando você estiver lá em Portugal também, dá pra gente fazer online também. Eu não sei Bora. se você já chegou a ver o Manny. Chegou a ver o Sim, Manny? sim, Ali? sim. Eu Sim. digo o Manny é o nosso boneco ali. Ah! Não. Não vi. Então, a gente tem um boneco que a gente chama de Mannequin. Aham. Manequim, né? Ok. E o que a gente faz com ele? A gente coloca aqui, daí tem um monitor, a cabeça dele, que no caso é essa aqui. Era essa daí, ó. Era essa, a gente põe um monitor. Aham.
E daí até nós fizemos isso com um amigo nosso que falou sobre inteligência artificial, o Nicolas. Uhum. Ele inclusive mora em Portugal. Ó, Então ele apareceu na tela e nós fizemos um podcast com ele. Foi bem legal, aham. né? Ok. Parece que você tá aqui mesmo. Porque aparece porque o fica seu rosto. o boneco todo aqui. Podemos né? fazer, sem dúvida. E aí, pessoal, comente, compartilhem, você viu? Aí Façam vai ter um perguntas aí segundo- nos comentários aí que ele vai responder Bora. todas aí. Beleza, pessoal? Duas coisas, Rodolfo, que eu sempre faço, que a gente sempre faz quando o pessoal vem aqui. Sim. Primeira, deixa um recado pra juventude. Para a juventude, eu diria: escolham quem vocês se rodeiam melhor. Seria a coisa que, se eu fosse para trás e fosse falar comigo quando eu tinha 16, 17 anos, eu tinha dito isso. Assim, escolhe bem. É difícil quando somos adolescentes, eu sei, porque estamos na escola, na faculdade, e as pessoas que estão à nossa volta são as que estão à nossa volta, não temos muita escolha, muitas vezes. Mas assim, o que puderem, vocês têm a vossa meta para o futuro, têm a vossa visão. Se as pessoas não estiverem alinhadas com essa visão, afastem-se dessas pessoas e aproximem-se, nem que seja só uma pessoa, mas aproximem-se dessa única pessoa que está alinhada com a vossa visão para o futuro. Isso é das coisas mais importantes para alcançar qualquer coisa na vida. Tá certo. Perfeito. Agora a última. Um gênio apareceu aqui. Tuf. Aham. Adolfo, você tem um único pedido para a humanidade. Para a humanidade. Eita. Todo mundo fica assim. A responsabilidade, É. a responsabilidade é grande, né? Isso preciso para de uns 3 minutos para pensar. Enquanto eles pensam, pessoal, compartilha aí, vai compartilhando. E vai comentando aí também, pessoal. Eu iria querer algum desejo que levasse o ser humano a expandir para além do planeta Terra. Eu acho que nós fomos postos aqui, acho que foi para mais do que estar só aqui os netos dos nossos netos e tal, foi para expandir-nos por mais partes do universo, certo? Então eu, assim, ia por um desejo qualquer que seja tipo, opá, por favor, que a nossa raça não acabe com uma terceira guerra mundial, com bombas nucleares, com inteligência artificial a dominar tudo. Por favor, que nós consigamos assim expandir-nos para Marte, para outros planetas que sejam assim daqui a milhares de anos e que não fique por aqui a humanidade, certo? Então acho que é isso um das principais um dos motivos que eu assim tento tanto propagar desenvolvimento pessoal, prosperidade, é pensar nos netos dos meus netos, porque acho que quanto mais pessoas, quanto mais esta mensagem for espalhada, desenvolvimento pessoal, trazer valor para o mundo, mais nós vamos conseguir multiplicar-nos, ter mais filhos, e mais nós vamos conseguir expandir a humanidade para outras partes, para além do planeta Terra. Então eu faria um desejo à volta disso. Aqui não dá para pensar no desejo específico, mas seria alguma coisa em volta disso, sim. Perfeito. Obrigado o mesmo. Elon Musk já tá tentando ali. E né, ele lá. assim, 14 filhos, está a tentar mandar o ser humano para o Marte, e ele as pessoas mais... Ele já tá pensando bem, né? E À ele frente, as pessoas né? está mais a puxar a raça humana para a frente. Agora as pessoas ficam a pensar, qual é que é o sentido da vida, isto, aquilo, com frescuras. O sentido da vida é ter mais filhos e expandir a raça humana. É o sentido da vida. É o Exato. sentido Certo, da vida. exatamente. Não É há isso muito mesmo. que pensar. As pessoas complicam tanto e ficam deprimidas. Por amor de Deus. É como o Elon Musk, 14 filhos, mandar pessoas para o espaço. Isso é que é o sentido da vida. Tá É certo. isso aí. Show. Muito Obrigado mesmo, hein, Adolfo? Foi um Muito obrigado prazer mesmo. Foi um mesmo. prazer ter esse bate-papo com você. Pessoal, curtam, compartilhem, divulguem bastante, hein, pessoal. Falou? Um abraço. Valeu, hein? Valeu.